Eu não tenho, então eu entendo que eu preciso me amar intensamente, de todas as maneiras, entender quem eu sou, que eu sou filho do rei e vim para ter a vida e vida em abundância. Em outros passagens fala superabundância, mas nada disso tem sentido se tudo isso não desaguar na vida de outras pessoas. Vamos falar de posicionamento, né? Posicionamento é ocupar os lugares certos. Eu entendo que o povo de Deus, seja você quem for, mas eu digo povo de Deus, aquele povo que é movido por valores, que é movido por uma direção, é movido por propósito, aquele povo que entende que precisa amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o povo de Deus. Não estou falando de religião A, B, C, D. Eu entendo que essas pessoas que têm esse compromisso, esse chamado de amar ao próximo como a si mesmo, intensamente, né? E quando eu digo amar o próximo como a si mesmo, é eu que me amo. E as pessoas, quando eu falo assim, Paulo, você não tem vergonha de ser rico? Não, vergonha nenhuma de ser rico. Mas você tem muito dinheiro? Sim, tenho, e vou ganhar muito mais. Eu teria vergonha se o meu dinheiro não impactasse a vida de muitas outras pessoas. Eu teria vergonha se o que Deus me deu de dom para ganhar dinheiro não impactasse a vida de milhões de pessoas, né? Esse ano, em 12 meses, eu treinei 12 mil policiais gratuitamente, treinei 12 mil detentos e 1.200 adictos. E queremos dobrar nesse ano agora. Queremos passar mais de 24 mil e treinamentos de 60 horas, né? E eu vou falar assim, não me soberbecendo, pelo amor de Deus, mas eu e minha esposa, desde que nós somos noivos, nós doamos 20% a 22% do que nós ganhamos. Eu recebi Prolabore e eu tiro lucro, viu? Eu tiro inteiro, né? Não é tirar um pouquinho e a empresa pagar minhas contas, não. Eu tiro tudo e eu pago minhas contas. De tudo que eu recebo, eu e minha esposa doamos 22%, fora o que a empresa doa. Então, eu não tenho vergonha de me amar, de realizar meus sonhos, de viajar, de ter carro, de ter casa. Agora pergunta, quantas escolas eu já construí? Quantas igrejas eu já construí? Pergunta, quantas crianças eu amparo todos os meses no Instituto Paulo Vieira? Estamos agora construindo um instituto, eu tenho um para 2.000, vamos construir um para 3.000. Uau. Crianças agora com os nossos black belts participando desse processo. Então, eu não tenho, então eu entendo que eu preciso me amar intensamente, de todas as maneiras, entender quem eu sou, que eu sou filho do rei, e vim para ter a vida e vida em abundância. E em outros passagens fala superabundância, mas nada disso tem sentido se tudo isso não desaguar na vida de outras pessoas. Sim. Aí sim eu teria muita vergonha. Eu preferiria nem viver, né? Mas então, eu entendo que eu tenho buscado ocupar um lugar que Deus me chamou para ocupar, me posicionar. E eu entendo que os espaços não ficam vazios. Se Deus me deu a habilidade, o dom, a competência de treinar pessoas, treinar líderes, eu tenho que ocupar esse espaço. Mas não da minha maneira, mas da maneira que agrade a Deus. Trazendo mais pessoas para essa jornada. Porque se eu ensino as pessoas a crescerem, essas pessoas vão ter recursos financeiros, emocionais, cognitivos, para quê? Para abençoar, impactar outras vidas. Sim. Se o cara não cresce, não tem para ele, como é que alguém que não tem o suficiente para ele vai impactar outras vidas? Sim. Como é que uma igreja que mal se sustenta vai impactar outras vidas? Como é que uma pessoa que não tem conhecimento suficiente vai ensinar outras pessoas? Como é que um surdo ouve por outro? Como é que um mudo fala por outro? Como é que um manco levanta outro? Então, eu quero que vocês falem disso, tá? Posicionamento do povo de Deus. Aonde é que o povo de Deus deve se posicionar? Quais lugares? Quais lugares ele deve se posicionar? E o que é que ele deve realizar nesses lugares, né? O povo de Deus, porque eu costumo dizer, os lugares não ficam vazios. Não. Eles vão ser ocupados. Não ficam vazios. Os espaços não ficam vazios, eles vão ser ocupados. O vácuo tende a ser ocupado por alguma coisa. Tem uma frase do Gustavo Paiva que eu gosto muito, ele diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Uau. Exatamente. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então nos calamos na política por um tempo, o mundo dominou pastas, mentalidade, sistemas, ministérios, mídia. A gente olha só abrindo. Repete isso bem claramente para quem está te sentindo. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Caraca! Então, eu vou dar um exemplo, e eu quero passar para o Zé Hermínio, depois eu concluo, mas eu vou dar um exemplo de algo que assustou a gente como cristão, como família, você que ama a família. Assustou um pouco essa questão
dessa agenda de banheiros, por exemplo, sem divisão de sexo, né, nas escolas. A cartilha, toda essa questão sendo feita por um Ministério da Educação e toda essa questão. A grande verdade é, a gente está se assustando com um filho que nasceu porque a gente não se preocupou em nenhum período de gestação. E a gente também não se preveniu para que isso não acontecesse. Então, na verdade, isso é fruto de algo que está sendo construído há décadas. A gente olha hoje nas universidades federais, e eu não estou falando aqui com uma militância política, até porque quem me acompanha sabe que não é muito meu posicionamento, mas tem universidades federais que estão muito mais preocupados, alguns professores estão muito mais preocupados em construir uma agenda na mentalidade dos seus alunos do que ensinar de fato a matéria que deveria ser ensinada. Uma doutrinação. É uma doutrinação. Agora, esse problema não começa com o professor que dá essa aula hoje. Esse professor foi gerado num tempo e já fazia parte de uma agenda que veio antes dele. Essa agenda só foi estabelecida porque quando a gente não se preocupou tanto em ocupar certas cadeiras, alguém ocupou e fez um bom trabalho. Então a grande verdade é que a gente precisa reocupar lugares que já tivemos voz e não soubemos lidar com a voz que recebemos, ou negligenciamos quando a gente teve esse papel de autoridade, de governo, de liderança. Porque eu vou dar um exemplo, Paulo. A grande verdade é que o papel da igreja é liderar, é apontar algo. A igreja recebe de Deus um comissionamento que está ligado a você ir com Deus no futuro e voltar para o presente e contar o que viu. Então a igreja carrega esse poder de ver o que ninguém viu, de trazer existência, essa é a dinâmica da fé, o que ainda não existe, tratar as coisas que não são como se já fossem. Só que isso não é só para um milagre pessoal. O problema é que a gente acha que isso é para um milagre pessoal. Isso é para a gente governar, isso é para a gente mudar a história, isso é para a gente assumir protagonismo. Então o que acontece é, você pega Harvard foi sonhada e foi construída por um pastor protestante. Todas elas, Harvard, Colômbia, Oxford, Cambridge, todas. Agora o ponto é... Tudo para preparar os próximos pregadores, os ensinadores, doutrinadores. Olha que loucura. Hoje, se eu for convidado para dar uma palestra em Harvard, vamos ser sinceros, imagina. Um pastor foi convidado para dar uma palestra em Harvard. Para a gente é quase que um acontecimento. Uau, isso é histórico, é épico. Então, como que se tornou épico alguém ser convidado para falar por 30 minutos num lugar que foi construído por alguém que era movido pela palavra? Em que momento da história a gente se perdeu? Então, só para concluir, e eu devolvo, Paulo, essa questão de os tempos que a gente está vivendo e o posicionamento que a gente precisa ter, a gente só está vivendo um tempo difícil em algumas esferas porque a gente abriu mão do posicionamento lá atrás, ou a gente se vendeu quando teve esse acesso. A igreja se fundiu com Roma. E ela que era apostólica, ou seja, para todos os povos, ela se torna agora apostólica romana. Então como que algo que é para todos os povos agora está focado em um lugar? Então a gente tem, por exemplo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de história. A arquidiocese, ao grande Deus César. Você pega várias questões culturais que estão ligadas a esse comprometimento quando a igreja passou a ter voz. Então o que eu queria compartilhar é o seguinte... Tem gente que fala, não, eu estou feliz porque eu estou vendo a igreja tendo voz com celebridades, a igreja tendo voz na mídia. Não, irmão, não. A igreja não está tendo voz necessariamente quando alguns evangélicos estão tendo acesso. A igreja tem voz quando a gente entra com voz de autoridade para gerar transformação. Senão é só um acesso. Então assim, é maravilhoso, várias celebridades estão vindo para Jesus. Não. Vir para Jesus significa morrer para quem você era, para nascer quem Deus sempre quis que você fosse. É diferente você se tornar um simpatizante da fé ou ter carinho pela mensagem de alguém ou por, enfim. Então eu estou falando isso porque tem várias hoje celebridades ou atletas ou pessoas que ouvem, por exemplo, a minha mensagem, que conectam. Eu estou disposto a discipular e amar e ajudar a levar a outros níveis em Deus. Agora, o nível de transformação vai ser gerado quando você deixa de ouvir uma voz e você deixa Deus se tornar a sua voz. Uau! Então, a igreja abriu mão de posicionamento por dois motivos. Ou porque a gente não entendeu, ou porque quando a gente teve esse acesso a gente não soube lidar e a gente se vendeu. Daniel só tinha voz na Babilônia porque a Babilônia não tinha voz em Daniel. Os manjares do rei não seduziam Daniel. Isso a gente tem que deixar muito claro. Vamos pegar o exemplo. Daniel, a Babilônia domina, saqueia Israel, tira todos os tesouros e pega os sábios, os homens sábios, levam para lá e tratam muito bem porque eles queriam homens sábios. Daniel era um sábio. Só que Daniel não se curvou, ele manteve o posicionamento dele todo o tempo. Quer me matar, me mata, mas eu não vou me curvar diante de outros deuses. Você pode governar sobre tudo que não governa você. E aí
o posicionamento dele foi tão forte e tão conectado a Deus que ele foi exaltado e os seus pretensores assassinos foram assassinados. É isso. Hoje, o que era para ser normal se tornou anormal, né? E o anormal é que está se tornando normal. Recentemente eu abracei uma senhora na igreja, abracei ela. Como é que a senhora está? Tudo bem? Ela começou a chorar. Ah, pastor, obrigado por esse abraço, o senhor é diferente. Eu digo, não, eu sou o normal. O diferente é o que não abraça. Assim, pessoas frias que não têm afeto pode ser comum. Mas não é normal. É comum, mas então, não é normal. Mas assim, nós estamos falando de propósito, Paulo. No começo você começou a puxar esse assunto, propósito. Eu acho que o maior ladrão do propósito é o prazer. Então assim, muitas pessoas não se posicionam por causa do prazer. Então tipo assim, você... Muito bom. Você estava contando a sua vida. Ou pelo prazer ou para não ter o desprazer. Você prosperou, você se tornou uma voz, você se tornou alguém que ajuda muitas pessoas, mas você também desfruta disso, não desfruta? Desfruta ou não desfruta? O dia que você tiver mais dinheiro do que visão, você perdeu a visão. Porque o recurso... O dinheiro vem na frente da visão. O recurso está sempre dentro do propósito. O recurso nunca vem dentro... O dia que Deus manda você fazer alguma coisa, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, o tempo suficiente. E você sabe que foi Deus que mandou. Por quê? Porque o recurso está dentro do propósito, não o propósito dentro do recurso. As pessoas não se posicionam porque elas dizem assim, eu vou esperar, né? Deus me dá. Não vai dar nunca. Entende? Porque você tem que botar o pé para Deus botar o chão. Então... A falta de posicionamento é o excesso de prazer. O que nós tratamos como pecado? Vamos falar de pecado. Isso é pecado porque é o excesso. Beber é pecado? Não. A embriaguez é pecado. Comer é pecado? Não. Mas a glutonaria é pecado. Intimidade sexual com seu cônjuge é pecado? Não. Mas o excesso, as coisas que você precisa acrescentar, então pronto, já se tornou, é o excesso. Para você afinar o corte e voltar para o propósito, você tem que tirar os excessos. Então assim, nós temos muito... as pessoas estão assim... aceleradas fora do propósito. O remédio mais vendido no Brasil de 2017 até 2022 é o Rivotril, que inibe as emoções. As pessoas estão... elas querem fazer algo para se sentir alguém. E daí, pela falta de identidade, se posicionam em lugares que não faz sentido. Apóstolo, deixa eu compartilhar isso. Por favor. Isso está tão entranhado desde a primeira infância. Eu tenho uma filha de 18, que muita gente conhece, tem um de 15, que é low profile, não gosta de aparecer e tal, e tem um de 6 anos. O de 6 anos, ele é virado na pá, é acelerado, eu já vi quer ele. mandar, é ele e tal. E ele, por erro meu, eu trago para mim a responsabilidade 100% dela, deixei ele estar demais nos dispositivos eletrônicos. Ele tem um tabletzinho azul que usa na escola, mas usa muito mais do que deveria. Por erro meu, por permissividade ou falta de posicionamento meu. Ele teve uma série de momentos de bater na irmã, que eu falei hoje, bater na irmã, bater no coleguinha, tá frio, tá ríspido. E eu disse, cara, isso não é apenas ele ser um menino dominante, de um perfil dominante e tal. Ele está desconectado da emoção alheia. Estava no Texas, eu disse, tira. Cara, eu vou destruir esse tablet se eu chegar e ele tocar no tablet. Eu vou destruir esse equipamento. Não tem 10 dias. Meu filho está transformado. Uau. Está entendendo? Sim. Mas por onde eu quero chegar? Olha só, apóstolo. Você não só tirou o tablet. Eu tirei o prazer. Mas você não só tirou o tablet, você deu você. Você ficou mais tempo, ficou mais perto. Não, mas eu sempre tive. Só que eu não dou prazer. Tanto prazer quanto o tablet. Ele se saciava com o tablet a ponto de... É a endorfina, a dopamina do game, do vídeo, do videozinho, da brincadeira. Aquilo dá prazer demais. Nada consegue dar tanta endorfina porque é imediato. Quanto os games. Os games são preparados neurologicamente para gerar prazer. Os vídeos, a sequência dos vídeos que a gente vê na internet são preparados para dar prazer. Né? Recompensa imediata. Que é o mesmo problema das redes sociais e dos likes, por exemplo. Né? Tá entendendo? Você recebe um like, você recebe um comentário, aquela não tem sensação pai, de recompensa não imediata. Tem mãe, não tem ser humano que dê tanto prazer. Sim.
Então meu filho estava preferindo estar com o tablet que está com outras crianças. Eu estou ali com ele, a mãe está com ele, e ele numa conexão superficial, porque a conexão com o ser humano não é tão prazerosa quanto a conexão de um tablet, midiática de um tablet, que é preparado neurologicamente para gerar prazer. Recompensa. Isso vai formando a identidade, né? E ele estava perdendo a empatia da dor alheia, a incapacidade de se conectar. Eu estou dizendo para você, abrindo meu coração do meu erro, me expondo aqui e me posicionando aqui, para que você possa restaurar a sua casa. E olha que minha família, meu filho já era legal, mas estava com esse comportamento da escola aqui. Eu tenho um outro filho há 7 dias. 7, 8, 9 dias. Outro filho. Deus. Aí entra a figura do pai, né, André? Posicionamento. Porque assim, ó, o conselho todo mundo dá, mas destino quem dá é o pai. Por isso que uma criança criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. E ela sofre em 3 áreas: proteção, direção e limites. Uau. Eu falo muito sobre paternidade. Eu aprendi a amar meu pai através de Deus. Fui criado sem pai. Hoje meu coroa tem 76 anos. E assim, a gente é amigo. Eu amo meu velho. Mas eu fui criado sem pai. Então, proteção, direção e limites, você vai ver. Você vai ver que quem faz isso é o pai. Então você vai ver uma geração que não se sente protegida, que faz das suas forças as suas maiores armas de defesa, não se sente protegida nem dirigida, e muito menos com limites. Quem faz isso, quem coloca os limites, é o pai. Quem coloca a proteção é o pai. E a direção, então por isso que Salmo 25, verso 12 diz assim, que qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então assim, a falta de posicionamento também é a falta de uma paternidade. Nós temos uma geração que é órfãos, que tem dificuldade com a paternidade. Não é paternalismo. Né? Muitos líderes têm se tornado paternalistas, ou seja, bota tudo debaixo da sua mão e essa não é a figura do pai, porque o pai agrega para os filhos. Não tem proteção, direção e limites, ele entra no hedonismo. Com certeza. Que é a busca do prazer. Prazer pessoal. Pelo prazer e uma dependência desse prazer. Sim, então... Sim. Tudo está ligado com o que a gente falando há pouco, né? E aí o homem pelo homem para o homem. Exato. O prazer é o que passa a nortear a tua vida. A paternidade, você olha, por exemplo, uma figura como Moisés, né? Moisés, um grande legislador das Escrituras, foi criado por 3 mulheres: Joquebede, a irmã mais velha, e a filha de Faraó, né? Então assim, ele foi criado por 3 mulheres. Quando ele vai para o ministério, vai levar o povo do deserto, ele não leva a família. O sogro teve que levar a família para ele encontrar lá com a família. Por quê? Porque ele não tinha, sabe, o senso familiar. Então, veja bem, cara, isso é muito forte. Para tirar você do Egito, Deus usou uma família. Para introduzir na promessa, Deus usou outra. Qual era a diferença de Josué e Moisés? É que Moisés, ele era manso, o homem mais manso da terra. Josué era um guerreiro. Moisés não tinha referência familiar. Josué tinha, porque ele disse: vocês decidem quem vocês vão seguir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então assim, eu falo isso, que às vezes para tirar você do Egito, que a gente usa como simbologia do mundo, tirar você do Egito pode ser uma pessoa sem referência, mas para introduzir você numa promessa, precisa ter referência, sim, meu amigo. Precisa ter referência de posicionamento. Eu fiz o CIS, já nesse CIS online, eu restaurei meu relacionamento com o meu pai, que fazia 10 anos que eu não falava com ele. Dentro do CIS eu perdoei o meu pai, eu perdoei a minha mãe. Eu descobri que eu tinha uma identidade, eu nem sabia o que era isso. Estou trazendo a minha família, está aqui comigo, está vivendo essa jornada comigo de transformação. Hoje estou me formando em coaching integral sistêmico, que eu posso ir além.